Bem-vindos ao The Debate. A gente está, vivendo essa explosão de inteligência artificial por toda parte, impulsionada por modelos de linguagem que ficam mais e mais capazes, assim, a cada dia. E, ao analisar o material de origem sobre isso, a pergunta que não quer calar é: essa curva de crescimento absurda que estamos vendo, quase vertical, significa que estamos no caminho certo para a inteligência artificial geral, a tal da AGI, com uma capacidade parecida com a nossa? Ou será que a gente está, talvez, ignorando alguns obstáculos gigantes que vão frear tudo isso logo ali na frente? Eu, eu acredito que os dados mostram um caminho bem claro em direção à AGI. Pois é, já eu vejo a situação de outra forma. Eu acredito que a gente está correndo a toda velocidade, sim, mas em direção a uma parede. Existem barreiras bem reais, sabe? Como a falta de dados para treinar esses modelos e as limitações da própria tecnologia, que vão tornar esse crescimento todo simplesmente insustentável. O que me convence de verdade é olhar para o gráfico que o material apresenta. A curva não está só subindo, ela está decolando de um jeito que a gente nunca viu antes. O gráfico mostra, assim, a complexidade das tarefas que as IAs conseguem fazer, e isso é medido pelo tempo que elas conseguem se dedicar a uma tarefa de forma autônoma. Anos atrás era coisa de minutos, né? Fazer uma busca, resumir um texto. Hoje a gente já está falando de horas. Um dos exemplos é uma IA que consegue não só encontrar uma falha de segurança num site, mas criar o código para explorar essa falha. É uma tarefa de altíssima complexidade. Espera um pouco, só para a gente entender bem. Quando você fala que a complexidade da tarefa dobra a cada 7 meses, que tipo de tarefa a gente está medindo exatamente? Porque, assim, criar um exploit para um site é uma coisa muito específica do mundo digital. Isso se aplica a outras áreas? Ótimo ponto. A métrica é focada em tarefas cognitivas e digitais, claro, mas a ideia é usar isso como um proxy, sabe? Uma aproximação da capacidade de raciocínio. A premissa é simples. Quanto mais tempo e etapas uma tarefa exige, mais inteligência, planejamento, memória de trabalho, raciocínio é necessária. E o fato é que essa capacidade está dobrando a cada 7 meses. Se você projeta essa curva lá para 2030, a gente está falando de IAs capazes de executar projetos que levariam em meses para um humano. Isso é um salto qualitativo que nos aproxima muito de uma inteligência comparável à nossa. Certo, entendi seu ponto sobre a curva exponencial e os gráficos são impressionantes, não dá para negar. Mas tem um detalhe aí que me preocupa, que é o combustível para esse foguete. Essa evolução toda depende de uma coisa: dados. Mais especificamente, texto de alta qualidade gerado por humanos. E esse recurso, assim, não é infinito. O material que a gente analisou tem um outro gráfico, um que, sinceramente, me tira o sono. Ele mostra a demanda dos modelos por dados crescendo numa velocidade muito, mas muito maior do que a nossa capacidade de criar conteúdo novo. As projeções são de que o estoque de textos de alta qualidade, tipo livros e artigos, se esgote para treinamento já em 2026 e todo o texto público da internet por volta de 2028. E qual o impacto disso na prática? O impacto é que o foguete apaga. Quando a fonte de dados secar, essa curva exponencial que você mencionou vai virar uma curva de desaceleração. O progresso vai ficar lento, talvez estagnar. E aí, a chegada da AGI pode ser adiada por décadas, quem sabe para sempre. O caminho atual simplesmente não se sustenta. Entendo a preocupação com os recursos, mas acho que isso nos leva a uma discussão sobre a natureza do que a gente está construindo. Você foca na limitação, mas eu vejo a flexibilidade que a gente já alcançou. Um modelo como o ChatGPT faz de tudo um pouco: pesquisa, poesia, código, tradução. Essa versatilidade em um domínio tão vasto e complexo como a linguagem humana é por si só um passo gigantesco em direção à generalidade. Dominar a linguagem, que é a ferramenta que a gente usa para pensar e construir o mundo, é o caminho mais direto para a AGI. Aí eu discordo, com todo o respeito, mas eu acho que isso é uma confusão perigosa entre ser um especialista muito bom e ser um generalista. Pensa no AlphaGo, a IA que joga Go. Ele é sobre-humano, vence qualquer pessoa no planeta. Mas peça para o AlphaGo te dizer a previsão do tempo, ele não sabe. Peça para ele escrever um e-mail, ele não consegue. Agora vamos trazer isso para os modelos de linguagem. Eles são mestres absolutos do texto.
Mas vamos ser práticos. Se eu pedir para essa IA super avançada lavar a louça, o que acontece? Nada. Se eu pedir para ela consertar um vazamento, nada. O progresso dela nessas tarefas do mundo real, do mundo físico, é zero. Se a gente colocasse a tarefa lavar a louça no seu gráfico de progresso, a linha seria completamente plana no zero, desde o início. Mas essa comparação é justa. São domínios diferentes. Exatamente, e é por isso que não estamos falando de uma inteligência geral. A gente está construindo uma inteligência linguística absurdamente poderosa. É algo incrível, revolucionário, mas é fundamentalmente diferente de uma inteligência que consegue operar em múltiplos domínios, incluindo o mundo físico. Eu concordo que são coisas diferentes, mas vejo a inteligência linguística como a camada fundamental. É como se fosse o sistema operacional do pensamento. Antes de poder lavar a louça, você precisa entender o conceito de louça, sujeira, água, sabão, né? Você precisa ser capaz de ler um manual de instruções da máquina de lavar. O domínio da linguagem e do raciocínio abstrato é o pré-requisito para a ação no mundo físico. A gente está construindo a base, o cérebro. Conectar esse cérebro a mãos e olhos robóticos é um desafio de engenharia, não de inteligência fundamental. Eu não sei se é tão simples assim. Muito do nosso conhecimento não é abstrato, é tácito, corporal. Você não aprende a andar de bicicleta lendo um manual, sabe? Você aprende sentindo o equilíbrio. Mas vamos deixar a robótica de lado por um instante e falar do objetivo. Existe uma comparação comum da busca pela EGI com o projeto Apollo, a corrida para a Lua. Só que essa comparação, para mim, ela simplesmente não se sustenta. O projeto Apollo tinha um alvo claríssimo: pousar um ser humano na Lua e trazê-lo de volta em segurança. Era um objetivo mensurável. Você sabia o que precisava: foguetes mais potentes, navegação mais precisa. E qual o problema com a busca pela AGI? O problema é que a gente nem sabe definir o que é AGI direito. Cada empresa tem uma definição. A estratégia atual se resume a construir foguetes maiores, modelos com mais parâmetros, treinados com mais dados, sem saber exatamente como eles funcionam por dentro, sem saber para onde estamos indo e, o pior, sem saber se esse é o caminho que leva ao destino. É como gastar bilhões para construir o maior foguete da história para chegar num planeta que a gente não sabe onde fica. Olha, aí eu já vejo de outra forma. A inteligência não é um destino físico, como a Lua, não é um lugar no mapa. O próprio processo de construir modelos maiores e mais capazes é o que nos ajuda a entender o que é inteligência. Ninguém sentou e programou o ChatGPT para ser um poeta ou para entender ironia. Essas habilidades, elas emergiram do processo de escalar o modelo. A capacidade emergente é a nossa bússola, é o nosso sistema de navegação. A gente está descobrindo o que a inteligência é ao mesmo tempo em que a construímos. E a curva exponencial nos diz que estamos indo na direção certa, mesmo sem o mapa detalhado. Mas emergência não é a mesma coisa que direção. O fato de que algo novo apareça não significa que estamos mais perto do objetivo. Podem emergir capacidades estranhas, inúteis, até perigosas. Chamar isso de navegação me parece um otimismo que beira a fé. É torcer para que, ao construir um foguete cada vez maior, ele magicamente descubra o caminho para o tal planeta desconhecido. E essa estratégia nos leva de volta para a parede que eu mencionei no início: o teto de dados. Não importa quão impressionantes sejam essas capacidades emergentes, elas dependem de um combustível que está acabando. Eu reconheço que o teto de dados é o desafio mais sério que a gente tem pela frente. Mas tratar isso como o fim da linha é um erro de perspectiva. A história da IA é uma sequência de superação de barreiras que pareciam intransponíveis. Nos anos 80 era o poder computacional, depois a complexidade dos algoritmos. Todos esses muros foram derrubados. Apostar que em 2026 tudo vai parar é subestimar a mesma capacidade de inovação que nos trouxe até aqui. Já existem caminhos sendo pesquisados. Como quais, por exemplo? 2 principais. O primeiro é criar modelos muito mais eficientes, que aprendem mais com menos dados. Hoje eles são gastadores, né? Precisam ver a internet inteira para aprender. No futuro, podem aprender com muito menos. O segundo, e mais promissor, é usar as próprias IAs para gerar dados de treinamento de alta qualidade, os chamados dados sintéticos.
Isso criaria um ciclo virtuoso de autoaperfeiçoamento, uma nova curva de crescimento. Desculpe, mas essa ideia dos dados sintéticos eu simplesmente não compro. A questão não é de engenhosidade, é quase de física, de entropia. Dados sintéticos gerados por IAs, na sua maioria, correm um risco gigantesco de levar ao que os pesquisadores chamam de colapso do modelo. É como tirar uma fotocópia de uma fotocópia. A cada nova geração, a imagem perde qualidade, os erros se acumulam, a cópia fica borrada. Os modelos começam a reforçar seus próprios vieses, seus próprios erros, suas alucinações. Com o tempo, a IA se desconecta da realidade. É como criar uma civilização que só pode ler livros escritos por ela mesma. A sabedoria se perde. Espera aí, mas essa analogia da fotocópia assume que os dados sintéticos seriam apenas a IA falando sobre o que ela já sabe. Mas e se o cenário for outro? E se a gente usar a IA para gerar dados de simulações físicas complexas? Ou para criar e resolver trilhões de problemas matemáticos? Isso não é uma fotocópia de baixa qualidade, é a criação de conhecimento novo e puro a partir de regras fundamentais do universo. Seria um combustível limpo e infinito. Certo, para domínios formais e bem definidos como matemática ou física teórica, eu até vejo um potencial. A IA poderia se tornar uma ferramenta de descoberta científica incrível nessas áreas. Mas a inteligência geral humana não é feita só de lógica e matemática. Ela é feita de bom senso, de inteligência social, de compreensão cultural, de entender uma piada, de saber a coisa certa a dizer num momento delicado. Esse conhecimento vem da experiência humana, da nossa cultura bagunçada e imprevisível. Como você sintetiza isso? Como você gera dados sintéticos sobre sabedoria ou empatia sem cair uma repetição vazia dos padrões que a IA já aprendeu? Nesse ponto, a analogia da fotocópia volta com tudo. Talvez não precisemos sintetizar tudo. Se a IA dominar perfeitamente a lógica, a ciência e o raciocínio, e continuar aprendendo com os novos dados que nós humanos produzimos, mesmo que num ritmo menor, essa combinação já não nos levaria a um patamar de inteligência muito além do nosso? Levaria a um especialista brilhante, sem dúvida. Uma ferramenta sem precedentes. Mas ainda me parece um caminho para uma superinteligência especializada e não para uma inteligência geral e autônoma, que era o ponto de partida da nossa conversa. Continuamos construindo um especialista em linguagem e lógica, não um generalista. Resumindo a minha visão, então, a evidência mais forte que temos é a empírica, a curva de crescimento que dobra a capacidade a cada 7 meses. É algo real, mensurável. Essa trajetória aponta para uma inteligência de nível humano e eventualmente superior. Sim, existem desafios enormes, e você apontou muito bem o principal deles, que são os limites de dados. Mas a história da tecnologia nos ensina que apostar contra uma tendência exponencial consolidada costuma ser uma má ideia. Os obstáculos existem, mas a direção da jornada, para mim, é inegável. E para fechar o meu raciocínio, a trajetória atual, na minha opinião, é insustentável por ser limitada em 2 aspectos cruciais que não podemos ignorar. Primeiro, ela está restrita ao domínio da linguagem e do raciocínio digital, não da inteligência geral que opera no mundo. E segundo, ela depende de um recurso finito, o texto gerado por nós, que está perigosamente perto do esgotamento para fins de treinamento em larga escala. Sem um alvo claro e com uma estratégia que se resume a aumentar o tamanho, a gente corre o risco de investir tudo num caminho que leva não a uma AGI, mas a um especialista linguístico caríssimo e com data de validade para o seu crescimento explosivo. A análise do material, no fim das contas, revela essa tensão. De um lado, a extrapolação de uma tendência de desempenho que é, francamente, impressionante. Do outro, o reconhecimento de limites estruturais que parecem fundamentais. Exato. E a questão central permanece em aberto, com argumentos muito fortes dos 2 lados. O caminho atual é um foguete que vai nos levar a um novo patamar de inteligência ou é apenas uma expansão muito rápida em direção a uma barreira inevitável?